Shalom! Muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Por que eu digo mais um vídeo? Porque todos os dias, 2 vezes por dia, tem vídeo novo. Às 6 horas da manhã tem o nosso devocional e às 18 horas tem podcast, tem ao vivo e tem temas como este. O tema hoje que nós vamos falar é sobre as profecias de Ezequiel, capítulo 37. É muito rico este capítulo e muitas pessoas leem Ezequiel, capítulo 37, como fosse um capítulo só para Israel espiritual, a igreja. Porque muitos acham que Deus substituiu. Deus não substitui, Deus acrescenta. Deus não substituiu o amor dele, que ele tem pela nação de Israel, porque tem a igreja. Nenhum pai substitui o amor de um filho. Ele ama, o filho, nasce um outro filho, ele vai amar também. Nasce um outro filho, ele vai amar também. Assim também, Deus ama Israel nação e Deus ama Israel espiritual. E Ezequiel capítulo 37 tem muitas profecias para Israel nação. Algumas já se cumpriram e outras se cumprirão. Tem profecias para a igreja da última hora. Algumas já se cumpriram e outras se cumprirão. E nós vamos aprender profecia por profecia. Ezequiel capítulo 37, o Senhor chama o profeta Ezequiel e o leva para um lugar de grande destruição, como está escrito: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Esta foi uma pergunta. Deus mostrou uma cena para o profeta, uma cena caótica. Ossos, ele viu um vale, ele entendeu que ali aconteceu uma grande batalha onde aquele exército foi derrotado e este exército derrotado, algo a ser feito em relação a esse exército, passou da hora, passou muito tempo, então não tem mais como agir. Era isso que deveria ser esta a resposta do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, se fosse pela mente humana, ele diria: Senhor, já passou da hora. Não só esses cadáveres, um dia foram soldados, depois se tornaram cadáveres, esses cadáveres se tornaram esqueletos e esses esqueletos, os ossos, estão espalhados. Grande destruição e irreversível. Mas o profeta, conhecendo o Deus Todo-Poderoso e de restauração, ele não respondeu isso. Ele disse: tu sabes, Senhor. Eu não vou responder não. Pela mente humana, eu não vou responder. É melhor eu responder que o Senhor sabe de todas as coisas. Bom, essa foi a melhor resposta do profeta Ezequiel. Tomando Israel nação. Israel nação, essa grande destruição deste exército. Esse exército foi dizimado no ano 70 depois de Cristo. Jesus ele anunciou essa grande destruição. Ele disse, ao contemplar o segundo templo, ele disse assim: olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Literalmente, não sobrou pedra sobre pedra. O Império Romano, liderado por Titus, ele ali destruiu completamente Jerusalém, o templo. E não só isso, mas a nação foi dispersada por todas as nações, por todos os lugares na terra. Eles foram dispersados. E isso não foi por pouco tempo. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Não foi por pouco tempo. Muito tempo. Quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Não foram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Só em 1948 que um movimento de juntar esses ossos aconteceu. Então, para quem olhasse, se no ano 100, no ano 200, no ano 500, alguém dissesse: será que Israel se torna nação? Eu sei que tem promessas de que Deus os reuniria novamente,
de que Deus os traria de todas as nações, está escrito em Ezequiel, está escrito em Jeremias, está escrito nos profetas, mas como isso pode ser feito? É possível que isso aconteça? Qualquer pessoa com o nosso limite, a mente humana diria, impossível, já passou muito tempo. Talvez os judeus nem falem mais hebraico. Eles estão dispersados, talvez já tenham assimilado, por mais fiéis que eles sejam, a cultura. Talvez a maior parte já tenha assimilado a cultura de outros povos. Será? Tem aqueles que são fiéis, tem um remanescente e que deseja e crê que vai voltar, mas humanamente falando, isso é impossível. A Palestina está ocupada, não tem como acontecer. É isso que muitos responderiam. Mas aqueles que crerem, que criam na promessa, eles sempre diziam, todo judeu, quando orava, voltado para Jerusalém, dizia, no ano que vem em Jerusalém, tinham poucas pessoas que criam no cumprimento dessa promessa. Os sionistas criam no cumprimento dessa promessa. Mas a força deles era pouca diante de tudo que estava acontecendo. Chegou a Segunda Guerra Mundial, a situação piorou. Agora, eles não só espalhados por todas as nações, mas estavam sendo dizimados no Holocausto na Alemanha. Agora sim que virou ossos sequíssimos. 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial, dizimados. A palavra é dizimada num holocausto. Agora que não tem como se cumprir. Mas Deus, Ele permite que chegue nessa condição para que todos vejam que Ele é Deus, que sua palavra é fiel e Ele cumpre. Eu estou falando da primeira parte de Ezequiel 37. A primeira parte é uma profecia que já se cumpriu. Porque quando o profeta viu os ossos espalhados, destruídos, Deus fez a pergunta. Agora, Deus começa, tudo bem, então você disse que eu que sei, então o que eu sei é que o milagre vai acontecer, o milagre da restauração. Deus mostrou para o profeta de que o milagre não aconteceu em uma única etapa, foi por etapas. Então ele disse que aqui no versículo 5 está escrito assim: assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer a carne sobre vocês, os cobrirei de pele, porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus colocou neste versículo todo o projeto dele. O projeto dele era uma restauração por etapas. E essa restauração, ele falava de juntar os ossos. Ele falou não só de juntar os ossos, mas de formar tendões que já não existia mais, tendões, carne e pele. É claro que tem o espírito aqui também, mas é por último. Então, tendão, carne e pele. 3 etapas nesta restauração. E eu digo 4 etapas. Onde está a quarta? Primeiro, antes para ter pele, depois nós vamos ver, quando o profeta começa a profetizar, começa a ter barulho de ossos, e os ossos se juntam, ossos com ossos, e cada osso para o seu corpo. Então, quer dizer, algo totalmente, que palavra eu posso usar? Sobrenatural. Os ossos se juntarem e cada um ao seu próprio, aquele que tinha sido o seu próprio corpo, ao seu próprio esqueleto, isso é totalmente sobrenatural. Então, o primeiro milagre de Deus foi trazer de volta a Israel, juntar os ossos, judeus de todas as nações, mas isso só seria possível se algo acontecesse legalmente. E por isso, na ONU, em 1948, depois do Holocausto, para que os judeus tivessem proteção, foi estabelecido de que eles poderiam voltar para a sua própria terra. Mas foi por etapas. E primeiro foi declarado que eles poderiam voltar à sua terra. E pronto, essa foi uma declaração oficial.
é o primeiro grande milagre de Deus. O segundo grande milagre de Deus é que começou o aliar, A-L-L-I-A-H. O que é aliar? Aliar é o movimento de retorno anunciado por Deus em tantas profecias. É o movimento de retorno de judeus para Israel. Alguns simplesmente foram porque sentiram no coração, outros incentivados pelo governo, outros, como os etíopes, foi um chamado de Deus no coração deles. Eles ali em tribos distantes, eles se sentiram como que guiados por uma coluna de nuvem de fogo, todos eles, grupos do Iêmen e de tantas partes, judeus da Rússia, enfim, de todas as partes do mundo. Eles começaram a fazer aliar e voltar para Israel. Então, essa profecia começou a se cumprir em 1948 com a reunião de todas as nações ali, naquela reunião na ONU, onde o Brasil foi o voto Minerva, através de Oswaldo Aranha, e os judeus começarem a voltar para Israel com o aliar. E agora, aqui está falando de outra profecia. E quando fala de tendão, antes de ir para a última profecia, eu quero dizer que, tudo bem, se juntaram, mas teria que ter outro milagre, o milagre de restauração, porque as terras de Israel eram terra, quando eu falo terra, terra mesmo, a terra para a agricultura, a terra de Israel era totalmente salobra e muita pedra. Então Deus, nessa restauração de criar tendão, pele, porque quando você olha para um esqueleto, ele não tem beleza. Agora, se ele tem tendão, também não tem beleza. Agora, se ele tem carne e pele, já é um corpo, aí tem beleza. Então, Israel, tudo bem que eles podiam voltar, mas era um local de malária, ali na Galileia, eram muitas cobras, era muita malária. E Deus começou nesse processo de tendão, nesse processo de pele, de carne, Deus deu sabedoria e foi um médico judeu que descobriu a vacina da malária. Deus deu também sabedoria a eles para usar as pedras e fazer plantação por terraço. Deus deu sabedoria para eles desenvolverem a agricultura a irrigação por gotejamento e também lavar a terra, e também a agricultura no lugar que falta água, precisavam desenvolver novas técnicas. Então eles desenvolveram plantação com estufa, eles têm o melhor desenvolvimento em relação às estufas, com reaproveitamento de água, dessalinização com água do mar, com água de esgoto purificada, e eles têm uma tecnologia fantástica para isso, e a irrigação por gotejamento. Tudo isso foi exatamente o que está escrito. Então, quando você pega um avião hoje, na cidade em que você mora, e você pousa em Tel Aviv, você está colocando o pé numa terra de milagres, numa terra em que Deus literalmente restaurou até a língua. E Hertz encabeçou esse movimento e ali a língua foi restaurada também. Claro que precisaram pegar o hebraico moderno, precisou emprestar de outras línguas para colocar palavras que não existiam no hebraico antigo, mas foi toda uma renovação da língua, mas é o hebraico ali, é o hebraico que foi restaurado. Deus restaurou a língua, Deus restaurou o povo, Deus restaurou a terra, a restauração aqui do Vale de Ossos Secos. Mas Deus não parou a restauração, e Deus continuou restaurando. Esse exército que estava dizimado começou a ser reconhecido mundialmente como um exército imbatível. Pedem ajuda de Israel para coisas complicadas, porque eles têm tecnologia também, eles têm estratégias e tecnologia bélica incrível.
Mas essa terra que foi sendo restaurada e começou a ser conhecida como ganhadora de prêmio Nobel, é uma terra conhecida como tecnologia de ponta, medicina, ciência, incrível, tudo isso faz parte. Deus disse, olha, eu vou restaurar. É tendão, é carne, é pele, e todos verão que aquilo que estava destruído e feio foi uma ação minha. Eu restaurei. E Deus restaurou também Jerusalém em 1967. Muitas nações se levantaram e Israel, durante todos esses anos, mais de 70 anos, eles não foram destruídos porque Deus liberou uma palavra sobre eles. E aí? E profecia não cumprida sobre Israel? A profecia que não se cumpriu, nós precisamos ler que vai se cumprir. E vamos ler na continuação o que está escrito. E no versículo 7, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Como eu disse, já falei para vocês exaustivamente aqui o que é esse osso ao seu osso, esse grande milagre. Versículo 9, então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram, se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então, essa é a parte que vai se cumprir. Essa segunda parte que vai se cumprir, o exército já ficou em pé, o exército existe, é um exército restaurado, uma nação restaurada, mas quando Deus fala de espírito, ele está falando, o que vai se cumprir é que eles me reconhecerão como Messias, eles me reconhecerão como Deus dele, por isso que o espírito é um avivamento que virá sobre Israel. Um avivamento que virá. E agora, no tempo da graça, esse avivamento está chegando em Israel de uma forma única. Deus tem se revelado aos judeus. Deus tem se revelado em sonhos, em visões, e muitos estão aceitando. E o judeu que aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Yeshua, é o judeu messiânico. Então nós já temos, existe alguns enganos aí, algumas pessoas se dizem judeus messiânicos, mas na verdade são cristãos, cristãos que acham que são judeus, mas o judeu mesmo, que o Senhor está trazendo esse nível de revelação, é um milagre absoluto, está acontecendo, mas é claro que vai acontecer na metade da grande tribulação, um grande mover de Deus, porque Deus mesmo disse que eles vão ter que fugir, decepcionados, que vão ficar com o anticristo ao descobrirem que ele é o falso Messias. Então eles vão ter um encontro com o verdadeiro Messias, que está descrito em Zacarias 12. E eles vão prantear e vão reconhecer Jesus, mas aí vai ser uma multidão, vai ser coletivo, vai ser um grande avivamento. Essa é a profecia que ainda não se cumpriu. Agora, eu gosto de ler também em Ezequiel capítulo 37, o subtítulo acima do versículo 15 está escrito: a reunificação de Judá e Israel. Vocês sabem que as tribos se dividiram a partir de Roboão, depois de Salomão, se dividiram tribos do sul e tribos do norte. Você sabe que as tribos do norte, elas foram dispersadas antes das tribos do sul, elas foram dispersadas pelos assírios, e são as tribos do norte chamadas tribos perdidas. E as tribos do sul foram dispersadas depois, foram dispersadas em duas etapas, né? Foram dispersadas quando foram levadas cativos para a Babilônia, mas no ano 70 depois de Cristo, todo mundo foi dispersado. É a grande diáspora. Agora Deus está falando, neste retorno de Aliá, que eu profetizei e já se cumpriu, algo novo acontece. Ninguém sabe se é da tribo do norte ou da tribo do sul. Todos que estão voltando para Israel se tornaram uma única tribo.
Hoje eu não falo tribos do norte e tribos do sul. Hoje eu falo israelenses. Hoje eu falo judeus. Israelense é a nacionalidade deles. Judeu é a religião. Nem todo o israelense ele não precisa ser judeu. O israelense ele pode ser muçulmano. O israelense ele pode ser cristão. E ele pode ser judeu. Então Deus ali na nação de Israel, eu não sei identificar e ninguém sabe se é da tribo do norte ou da tribo do sul. Por isso que se cumpriu, isso já se cumpriu. Quando Deus anunciou em Ezequiel 37, ele disse no versículo 17, junte os pedaços de madeira um ao outro, que ele pediu para o profeta colocar 2 pedaços de madeira, e faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem, você não vai nos explicar o que significa isso? Responda, assim diz o Senhor Deus, eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Olha, o que Deus anunciou, quando eu os trouxer de todas as nações, eles serão um só povo novamente, como eles eram no tempo de Saul, no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Voltarão a ser uma só nação. E ele diz ainda, quando vai ser isso? Quando ele disse no versículo 21, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra dos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais se dividirão em 2 reinos. É muito lindo, mas eu não posso terminar este vídeo sem antes dizer que tem uma outra profecia em Ezequiel 37 que ainda não se cumpriu. Esta profecia está escrita no versículo 26. Está escrito, farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa profecia vai se cumprir no milênio e para toda a eternidade depois do milênio, quando Jesus vai reinar 1000 anos na terra, e ele vai reinar a partir de Jerusalém, e ali haverá o templo onde ele reinará, e depois do milênio eternamente em Jerusalém. Então a profecia vai se cumprir, esta profecia vai se cumprir, assim como parecia impossível que Deus reunisse depois do ano 70 depois de Cristo a nação de volta à sua própria terra, como aqui está anunciado, e aconteceu. Então todo esse capítulo se cumprirá. E você faz parte dessa promessa, porque você é exército de Deus, você vai viver o grande avivamento e você também reinará com Cristo. Se você gostou deste vídeo, compartilhe esse vídeo e diga, você conhece mesmo Ezequiel 37? Compartilhe com muitos, e eu quero te convidar, não só a isso, mas para você também se tornar membro. Se você ama estudar a palavra, aqui na área de membros tem muitos cursos para você. Tem curso de Apocalipse, de parábola, de emoções, tem muitos cursos para você. É só você clicar aí no link e se tornar membro deste canal. Deus te abençoe.